O nosso bate-papo agora é sobre filiação socioafetiva. Vamos entender do que se trata, quais os tipos, quais os requisitos. E quem vai trazer essas informações para você que está acompanhando essa entrevista é a Beatriz Ferreira. A doutora Beatriz, ela é advogada, especialista em direito das famílias e sucessões e membro das comissões de família e de práticas colaborativas da OAB Bahia. Beatriz Ferreira, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? É uma honra estar aqui ao vivo com vocês e estou hoje, né, como você falou aqui, Patrícia, para falar com vocês sobre filiação socioafetiva. É um assunto que vem crescendo bastante e que muita gente tem buscado. Pois é, e sobretudo em determinados períodos do ano, final do ano, em algumas festas, as pessoas procuram, né, a questão da adoção, ter contato com esse tipo de conteúdo. Mas para que a gente entenda aqui, de fato, na prática, o que vem a ser a filiação socioafetiva. Bom, a filiação socioafetiva, como o próprio nome diz, né, ela está relacionada ao afeto. Né? Para dar um exemplo aqui, para que todo mundo possa entender, é quando uma mãe tem seu filho, mas o genitor não tem contato, né, com essa criança, ou até tem, mas não é com muita frequência, e essa mãe acaba se casando novamente ou encontrando um novo companheiro. Esse novo companheiro acaba que adotando, né, vamos dizer assim, a criança, né? Eles têm aquele afeto de fato de pai e filho, mas não tem nada a ver com a adoção, né? A adoção nós sabemos que existe todo um rito, né? Toda uma questão, né, de requisitos que devem ser seguidos, e a adoção é via somente, né, o processo de fato de adoção, né? E a filiação socioafetiva não. Ela não precisa, às vezes, de processo, não é aquele processo tão demorado e burocrático quanto a adoção. E, diferentemente da adoção, os pais, né, biológicos não perdem o contato com essa criança. Então, a criança continua tendo contato com sua família biológica, mas ganha um novo pai ou uma nova mãe socioafetiva. Junto com os pais socioafetivos, né, logicamente, a criança também vai ganhar avós, né, os novos avós. Entra dentro faz parte do esquema jurídico, ou seja, essa determinação ou essa condição, ela nasce para atender qual necessidade? Quem é que acaba sendo beneficiado, né? Aquela criança que teve esse contato com essa família ou com essa situação, o impacto que vai ter para ela, né? No momento que, quando ela também não estiver com essa família. Então, primeiro é entender como surge essa ideia, em que contexto, já há quanto tempo isso já está acontecendo em vigor, se as pessoas têm utilizado desse recurso. Conta um pouquinho para a gente desse histórico, situa a gente no panorama dessa situação. Bom, a filiação socioafetiva, ela nasce a partir da adoção à brasileira, né, que a gente conhece. Antigamente, as pessoas pegavam o filho de um vizinho, o filho de uma amiga e ia criar. Hoje em dia, a adoção à brasileira, ela é considerada crime, né? Mas isso não pode mais acontecer. Quando a pessoa pega uma criança ou alguém, né, para criar, ela deve judicializar isso, regularizar com o processo de adoção e tudo mais. A filiação socioafetiva, ela também vem muito dessa questão, como eu trouxe aqui como exemplo, né, de mães que têm filhos, acabam em outros relacionamentos, e esses padrastos, né, acabam que criando, de fato, aquela criança. A criança é, de fato, a maior beneficiária dessa relação, porque ela ganha uma nova mãe, um novo pai, novos avós, uma nova família, né, que está baseada no afeto, no amor. Então, a criança é, de fato, a verdadeira beneficiária.
Se acontecer um divórcio ou a separação, né, daquele casal, o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva, ela não perde o direito de conviver com aquela criança. Então, a criança, né, os pais socioafetivos e o filho, né, socioafetivo, ele ganha direitos, todos os direitos que um filho biológico ou um filho adotivo tem. Então, essa criança tem o direito a conviver com os pais socioafetivos, né? Esses pais socioafetivos têm também como pedir guarda, como pedir as visitas, também são responsáveis por dar afeto, educação, carinho, apoio, proteção. Essa criança também ganha o direito à herança, à pensão alimentícia, a uma pensão por morte. Então, o filho socioafetivo, ele ganha não só, né, o amor da nova família, mas também ganha direitos, assim como os pais. Por isso, né, que nós temos sempre que, quando acontece um caso desse, a gente precisa alertar. Olha, você vai entrar na certidão de nascimento daquela criança, junto com os seus pais. Você vai se tornar pai daquela criança, seus pais vão se tornar avós, e essa criança vai ter direitos. E você também vai ter deveres, né? Então, a gente tem que explicar tudo direitinho. E o mais importante de tudo é que a filiação socioafetiva não pode, depois, né, o pai e a mãe não pode se arrepender e querer tirar. Né? Permanente. É uma questão, exatamente, irrevogável. Né? Então tem que ficar tudo muito claro, quais são os requisitos, ou seja, quais são as implicações desse passo, né, que vai ser tomado. Normalmente, acontece em que contexto, doutora, né, que tem visto essa na sua prática jurídica, os casos que já tem desse reconhecimento jurídico da maternidade ou paternidade com base no afeto, né, que seria a filiação socioafetiva. Geralmente quem busca, se tem tipos, tem critérios para fazer esse tipo de ação. Bom, normalmente quem busca são madrastas e padrastos, né? Então, mas não é somente aquela questão do afeto, porque de fato não é qualquer madrasta e qualquer padrasto, né? Por mais que tenha um carinho pela criança, não cria, né? Esse afeto de fato, né? Essa relação de pai e mãe, né? Esse cuidado e a criança reconhecer de fato, né? Como um pai, como uma mãe, né? Não é qualquer situação. Deve existir, de fato, essa relação de afeto, né? A criança reconhecer como um pai, como uma mãe, né? E os pais também reconhecer aquela criança como filho, tomar aquela criança, né, como filho, vamos dizer assim. Os requisitos básicos, né, é que precisa existir uma diferença de idade de 16 anos entre o pai ou a mãe socioafetiva e a criança, certo? O pai e a mãe socioafetiva tem que ser maior, né, de idade, lógico, a partir de 18 anos. E também, como eu falei, precisa ser reconhecida essa relação, né, de fato, entre pai e mãe e filho, né? Deve existir toda essa questão. Uhum. E como é que se daria essa comprovação? Perdão, a comprovação do vínculo, né, afetivo entre as partes, que é uma exigência, e aí vai ter também que provar isso. E como é que acontece na prática? Bom, na prática, né, é preciso deixar claro que esse reconhecimento pode ser até mesmo no cartório, né? O pai ou a mãe pode ir no cartório e reconhecer, claro que com a anuência do pai ou a mãe biológico, né, dessa filiação socioafetiva, e se a criança for maior de 12 anos, precisa também da anuência da criança, da aceitação da criança, né? E depois disso, né, logicamente que esses pais devem apresentar documentos e tudo mais que o cartório vai solicitar para verificar também essa questão da filiação socioafetiva. Como é que se comprova isso? Você vai apresentar fotos, vídeos, né, da convivência com a criança, em festas, na escola, né, daquele dia a dia que de fato o pai e mãe têm com a criança, né?
também é fundamental que se comprove a convivência escolar, né? Ou seja, se frequenta reuniões escolares, se frequenta festas escolares, né? Tudo isso aí também serve como prova. Tem a questão da dependência, né, em plano de saúde, se aqueles pais são casados, né? No caso, uma mãe se casou com o padrasto dessa criança, que vai se tornar pai. Então, essa relação também é uma comprovação, né, que já existe, de fato, uma relação com a criança mora na mesma casa, né, desse pai socioafetivo, dessa mãe socioafetiva, existe essa relação, de fato, diária, né, com a criança. Tem também depoimentos de testemunhas que podem ser apresentadas, né, e a própria anuência da criança, né, a criança ali reconhecer, de fato, como mãe, como pai. Sim. Agora, uma pergunta que chega aqui da nossa ouvinte, Lúcia, um irmão mais velho, mesmo que já tenha mais de 16 anos, né, que seria a idade limite, ele tem mais de 16 anos do que esse irmão, ele pode fazer essa filiação socioafetiva? Não, ó, essa pergunta foi muito importante. Os avós e os irmãos não podem reconhecer, tá, a filiação socioafetiva, porque existe toda uma questão da sucessão também, né? Então, para não ser confundida a sucessão e também a relação entre irmãos e avós e netos, ou bisavós e netos, enfim, essa filiação socioafetiva não pode ser efetivada, certo? Então, irmãos não podem ser pais de irmãos, ou avós não podem ser pais de netos. Entendi. Porque, de fato, quando existe a filiação socioafetiva, a pessoa vai se tornar ou o pai ou a mãe daquela criança. Então, irmãos, avós, bisavós não podem se tornar pais daquela criança. A gente costuma dizer, né, brincando, que a madrinha é a segunda mãe, o padrinho é o segundo pai. Padrinhos podem, doutora? Sim, a depender, né, da relação que tenha com a criança, porque, por exemplo, muitos pais deixam os irmãos apadrinhar aquela criança. Então, como eu falei aqui, né, irmãos não podem se tornar pais daquela criança. Mas muitas pessoas também dão para amigos próximos. Então, de fato, existe, né, aquela relação muito profunda entre a criança, o padrinho e a madrinha. Então, se ficar de fato comprovada a filiação socioafetiva, os padrinhos podem sim reconhecer aquela criança, né? Existem muitos casos também que os pais acabam falecendo e o padrinho e a madrinha, né, acaba que cuidando daquela criança, né? Acaba substituindo não, né? Mas acaba se tornando também aquela figura de pai, de mãe. Então, sim, podem sim reconhecer. Pois é, então a gente pode dizer que com essa regra, ou com outras, né, também que já estão sendo estabelecidas, aquele modelo inicial que a gente tinha, né, da família, pai, mãe, filhos biológicos, ela vai mudando a partir da Constituição Federal de 1988 e também das ampliações que têm sido feitas, esse conceito se amplia. Então, essa questão da paternidade afetiva, ela vem para esse lugar, não só as relações consanguíneas, elas podem configurar essa paternidade através dessa dinâmica. Uma pessoa que tem esse laço afetivo pode assumir também as responsabilidades por uma criança, se assim desejar. Seria isso na prática? O que muda isso dentro do cenário, Sim, né, da com configuração certeza. familiar? Ao longo dos anos, né, a nossa sociedade vem mudando. Então, vários modelos de família existem hoje em dia. Então, isso é um avanço muito significativo, né? Porque aquele modelo, né, fixo que se cria no imaginário, né, de que só existe família quando existe o pai e a mãe, ele na verdade já está lá no século passado, né? Vamos dizer assim, porque existem muitas famílias de mãe solo, que nós sabemos que no Brasil mais de 1 milhão de mulheres são mães solo.
Então, ali é uma família, né? Avós criam seus netos, ali é uma família também. A criança tem 2 pais, tem 2 mães, é uma família também. Então, Nossa. por que não deixar a criança ter mais de uma mãe, mais de um pai, mais de 4 avós, né? Nossa, Então, é bem isso aí, polêmico, né, a gente trazer essa questão, porque a gente tem aquele modelo sim, formatado de família, a família como célula master, né, principal da sociedade, e a preservação, a gente tem muito esse sentimento, até por questões éticas, né, da preservação da família como núcleo, de onde tudo brota. E aí, sim, né, esse momento que a gente vive uma sociedade mais fluida, mais aberta, com novos paradigmas, acaba dando nó na cabeça de muita gente que diz: bom, família não é mais só pai, mãe, filho, aquele retrato de família, todo mundo parente consanguíneo. Não necessariamente. E aí, esses formatos de família que você vai trazendo, e essa questão, né, dessa paternidade socioafetiva. Inclusive, algumas escolas já até não trazem mais o dia do pai, o dia da mãe, o dia das avós, mas celebram o dia das famílias. E ali faz aquela coisa de forma muito democrática, entendendo que nós estamos vivendo realmente novos paradigmas. É ampliar realmente essa visão exatamente. e o direito, né, a legislação, ela vai acompanhando também esse movimento. É isso, Beatriz? Sim, sim, sim. O direito, né, ele vai acompanhando os avanços da sociedade, Uhum. porque não adianta mais hoje você ter uma lei que vigorava muitos anos atrás, por exemplo, né, a proibição do voto feminino. Hoje em dia já não, Sim. né, não teria nem como discutir isso. Né? As mulheres, graças a Deus, já conquistaram muitos direitos, né? Já podem trabalhar, podem votar, né? Uhum. E podem fazer suas famílias também, né? Sim. Então, assim, o direito vai avançando junto com a sociedade e é preciso dizer também que essa filiação socioafetiva, tá? Não tem nada a ver com as relações, né? Entre casais e tudo mais. Então, como você mesmo trouxe, né? Um padrinho pode reconhecer, uma madrinha pode reconhecer, um tio mais distante, né? Pode reconhecer, amigos próximos à família podem reconhecer aquela paternidade, aquela maternidade afetiva. Então, não tem relação com a relação propriamente, né, amorosa, mas sim afetiva, de fato. Exatamente, de proteção. Às vezes esse pai ou mãe socioafetivo, ele vai garantir também, né, a condição da educação, vai ajudar no desenvolvimento dessa criança. Agora, pergunta aqui da nossa ouvinte também, Ana, a gente lembrando que nós estamos conversando com a doutora Beatriz Ferreira, ela é advogada, especialista em direito das famílias e sucessões, membro das comissões de família e práticas colaborativas da OAB Bahia. E a pergunta é como formalizar isso? É alguém que quer fazer, quer dar esse passo, quero ser pai ou mãe socioafetiva, o que que eu faço? Qual é o primeiro caminho? E tem formas diferentes de ser, de adotar a paternidade socioafetiva? Bom, essa é uma pergunta muito interessante da ouvinte, né? Como eu falei, pode ser de forma espontânea, né? O pai, a mãe biológica vai com esse pai ou mãe socioafetivo até o cartório de registro civil e pede para ser reconhecido como um pai socioafetivo. Dali, o cartório vai, né, dar todos os requisitos, né, toda a documentação para ser efetivada de fato aquela filiação socioafetiva. Né? Isso nós falamos quando a criança tem 12 anos ou mais, né? E a criança tem que dar a anuência, né? A criança tem que falar lá, né? Não, ele é meu pai, ela é minha mãe, eu reconheço isso e tudo mais. Quando a criança é menor de idade, aí tem que ter também, né, a anuência do pai ou mãe biológica, né? Tem que ir lá, dar o parecer, assinar tudo direitinho. Então, a pessoa pode de livre e espontânea vontade ir hoje em dia em um cartório fazer isso. Mas também existe a possibilidade de ir até a justiça, né, para fazer todo o reconhecimento e ali na justiça o juiz, né, vai também poder reconhecer, ver todas as provas, não que o cartório não faça isso, o cartório faz isso sim, mas é sempre importante estar acompanhado por um advogado, né, ainda mais que é uma questão mais
delicada, né? Vamos dizer assim, que tem muitos pormenores, então é sempre bom estar acompanhado por um advogado, até mesmo se você for ao cartório. E na justiça você pode buscar isso também. Além disso, se a pessoa, por exemplo, quiser excluir o nome do pai biológico, né, da certidão da criança, vai ser necessário também a anuência do juiz, né? Então, o juiz vai poder observar tudo isso, reconhecer a filiação e também verificar essa questão da exclusão do pai biológico, porque muitas pessoas, né, buscam isso, porque infelizmente os pais, né, abandonam às vezes seus filhos e a criança fica ali com o nome do pai biológico na certidão de nascimento. E por muitas vezes não faz sentido para a pessoa, né, carregar aquele nome ali na certidão de nascimento. São questões delicadas, mas acontece. Além disso, no cartório, a pessoa não vai poder modificar o nome, né, da criança, por exemplo, acrescentar o sobrenome. Se você quiser acrescentar o sobrenome, teria que ir por um processo judicial para também modificar o nome da criança. Além disso, se você quiser reconhecer, por exemplo, uma filiação socioafetiva após a morte, né, do pai ou mãe socioafetiva, você também pode buscar isso através de um processo judicial. Maravilha. Então, todas as informações aí prestadas, o esclarecimento para a nossa comunidade. Hoje, esse é um recurso que as pessoas podem usar, como você disse, né? Não precisa ser, não é parente próximo, não tem laços consanguíneos, mas é a questão do afeto, do interesse pelaquela criança, por interesse em poder assumir essa paternidade quando, por algum motivo, né, os pais, mesmo quando esse pai ou essa mãe ele está presente, essa paternidade, ela pode acontecer, doutora? O pai, a mãe está ali, está presente, é ativo, mesmo dessa forma, pode ter essa paternidade socioafetiva em paralelo, vai aparecer o nome dele, dessas pessoas também na Sim, certidão de nascimento. sim, vai sim. Muitas crianças têm o pai e a mãe presentes, né? Mas tem relação, né, afetiva com o pai socioafetivo e a mãe socioafetiva. E pode ser acrescentado sim. Então vai ficar mais de um pai, mais de uma mãe, né? Vai ser acrescentado também os avós, os novos avós, né? Não tem problema, tá? Quando a criança ainda tem o convívio com a família biológica e tem toda aquela relação ali de pai, mãe mesmo, ela pode sim acrescentar mais um pai, mais uma mãe, né? Então, pode sim. Aparentemente é algo muito salutar, muito bom de acontecer, mas pode acontecer também alguns conflitos nesse processo. Então, aí nas suas considerações finais, já dizem para a gente quais são os cuidados que precisam ser tomados para quem tiver o interesse em dar esse passo nessa paternidade socioafetiva. Primeiro de tudo é buscar, né, informação jurídica. Então, buscar um profissional para orientar direitinho, para informar todas as consequências desse ato, né? Quais são os direitos da criança, quais serão os seus direitos, quais serão os seus deveres, né? Porque não é simplesmente acrescentar o nome na certidão da criança, né? Vem todos os deveres, né? E as obrigações também junto. Então, é um ato muito bonito, mas precisa ser pensado direitinho, né? Então, a pessoa precisa de uma orientação correta. Então, busque um advogado especialista em direito de família que possa orientar, né, você nessa questão. E, claro, que esse profissional, como eu falei, vai explicar tudo direitinho, vai avaliar toda a documentação, vai avaliar toda a situação, porque, como eu falei, não é toda a relação afetiva que vai gerar a paternidade ou a maternidade socioafetiva. Então, o primeiro passo e o mais importante é buscar um advogado para orientação. É isso aí. Então, todas as informações sendo dadas para você, ouvinte, que não sabia, até então não conhecia, não tinha acesso a esse conceito, e agora você já tem e pode
saber ainda mais, saber mais informações, buscar mais detalhes e, claro, sempre procurar um profissional que vai te auxiliar nesse processo. Muito obrigada. Eu conversei com Beatriz Ferreira, advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões e membro das comissões de família e de práticas colaborativas da OAB Bahia. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Muito bom dia. A gente que agradece. Esse foi mais um Papo Sintonia aqui para você que está ligadinho no Em Sintonia.